Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. É muito importante, irmãos, põe dentro do teu coração, buscar a Deus, se envolver com Deus, se entregar a Deus. Eu não devo ser aquela pessoa que busque a Deus apenas na minha necessidade. Obviamente, irmãos, eu tenho ensinado a você. É lógico que na minha necessidade eu vou buscar Deus. Vou buscar quem? Vou buscar quem? Vou buscar Deus. Sem dúvida alguma eu vou buscar Deus. A Bíblia diz: de onde virá o meu socorro? O salmista lhe declara. E o salmista responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, obviamente, eu vou buscar a Deus na minha necessidade. Mas eu devo buscar a Deus quando não existe necessidade também, irmãos. Você está compreendendo, sim ou não? Eu devo buscar a Deus quando a necessidade ela não está presente. Porque todo mundo tem o dia bom, o dia maravilhoso, o dia da conquista, o dia da solução, o dia da resposta. Todo mundo. Mas todo mundo tem o dia mau também. Todo mundo, pastor, todo mundo. O dia mau ele chega para todo mundo. Neste mundo tereis aflições. Olha lá. Elevo os olhos para os montes. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele. Não é de uma imagem de escultura feita pela mão de um homem. Você está compreendendo? Sim ou não? Não é de um espírito que aparece para falar alguma coisa para mim. Com todo respeito, eu não quero tocar na religião de ninguém, não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar a verdade. Então, quem eu tenho que buscar para me socorrer é o Deus que se assenta acima de tudo, no maior trono, no trono que está acima de tudo. O Deus que, por meio da palavra dele, criou o céu e criou a terra. O Senhor Todo-Poderoso. Você está compreendendo, sim ou não? Então, eu vou a ele na minha dificuldade. Eu vou a ele na minha necessidade. Mas eu tenho que ter a compreensão que eu devo ir a ele também quando não há necessidade. Ou seja, a tempestade está aí, eu vou a ele para me livrar da tempestade. Mas pastor, eu estou naquele mar chamado mar de brigadeiro. Está tudo tranquilo, está tudo em paz, está tudo sossegado. Eu vou a ele também. Por quê, pastor? Porque eu vou a ele por ele. Eu vou a ele por ele, não porque eu estou precisando. Mas quando eu estiver precisando, eu vou a ele também, porque ele é o meu socorro. Amém? Coloca no seu coração. Eu fico vendo, às vezes, aquela pessoa que ela não se predispõe, ela não tem interesse em buscar a Deus como se deve. O prejuízo é dela. O prejuízo é dela. Eu tenho tentado ensinar você que essa vida que nós enfrentamos aqui, que estamos aqui, que é curta, na verdade é uma preparação para a eternidade. E se eu não me envolver com Deus como devo, se eu não caminhar como devo, qual é a maneira correta, pastor? É a maneira da palavra. Se eu não fizer de tal maneira como a palavra orienta, como a palavra ensina, eu posso ser reprovado, eu posso ficar de fora. Você está compreendendo? Não é só uma solução aqui, agora, que eu devo buscar, e devo, mas eu devo olhar para a eternidade, porque aqui é muito rápido, gente. Passa depressa. Você está compreendendo? Passa depressa. Então nós temos que ter nossos olhos abertos. Amém, Jesus? Deixa eu mostrar para você aqui, segundo o livro das Crônicas, se eu não me engano, 26, versículo é o primeiro. Não me enganei, não. Segundo o livro das Crônicas, 26, capítulo 1. Fala sobre um rei. Qual é o nome dele? Uzias. Ele foi colocado para reinar com 16 anos de idade. O pai dele morreu e ele foi colocado no lugar do pai. O pai dele era um homem chamado Amazias. Era um homem correto. Correto, pastor, aos olhos de Deus. Uma coisa que nós temos que ter entendimento, que nós temos que ser corretos. Nós temos que ser corretos, mas corretos aos olhos de Deus.
Não adianta eu ser o correto aos meus próprios olhos. Não adianta eu ser o correto aos olhos da sociedade. Porque, às vezes, aos olhos da sociedade, eu sou uma pessoa correta. Não tem quem possa apontar o dedo para me reprovar. Às vezes, diante dos meus olhos, eu olho, eu não vejo nada de errado, nada reprovável. Pelo contrário, eu até falo, não, eu sou boa gente, eu sou boa pessoa, mas só que eu não estou aprovado aos olhos de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus conhece as intenções do coração. Ele conhece as intenções do coração. Se você observar no período, na época de Jesus, quando Jesus estava aqui fisicamente, você encontrava lá os doutores da lei, você encontrava os fariseus, você encontrava os escribas, pessoas que, aos seus próprios olhos, eram corretas. E não só aos seus próprios olhos, aos olhos da sociedade, mas aos olhos de Deus eles não eram corretos, não. Eles não eram corretos, não. Você está compreendendo? Eles faziam o que era certo. Eles davam esmola, eles anunciavam a palavra, mas o objetivo deles era contrário à palavra de Deus. Eles faziam aquilo para parecer aos homens. Então, eu tenho que ter entendimento que eu tenho que ser correto, aprovado aos olhos de Deus. Está compreendendo? Sim ou não? E quando vai ser aos olhos de Deus? Quando ele olhar e me ver fazendo o que é correto, mas ele olha e vê que a intenção do meu coração também é correta. A intenção do meu coração também está alinhada à palavra dele. Porque às vezes o meu comportamento está alinhado à palavra dele, mas a intenção do meu coração não está. Então tem que ser os dois. A intenção do meu coração tem que estar alinhada à palavra de Deus e o meu comportamento também. Aí sim eu vou ser aprovado também aos olhos de Deus, que é o que importa. Eu ser aprovado aos olhos de Deus. Amém? De que me adianta o aplauso humano e a condenação do eterno dos céus? Não. Se o homem tiver que me apedrejar e Deus ser glorificado e eu ser aprovado por Deus, aleluia, que assim seja em nome de Jesus. Amém? Está compreendendo sim ou não? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 18. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Os fariseus, os doutores da lei, os escribas, eles eram corretos, aprovados aos próprios olhos. Não eram corretos nem aprovados aos olhos de Deus. E nós temos que ter esse entendimento. Por quê, pastor? Para que não seja vão o nosso trabalho. Para que não seja vão o nosso esforço. Para que não seja vão a nossa atitude. Ou seja, eu quero que seja aprovada por Deus, tem que estar alinhado o meu comportamento com a intenção do meu coração, de acordo com a palavra. Amém? Volta lá, segundo o livro das Crônicas, isso. Ó. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos de idade, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 2. Coloca no teu coração, não tem idade para reinar, não. Eu fico observando o testemunho do missionário R.R. Soares. Com 6 anos de idade, ele decidiu servir a Jesus. 6 anos de idade. É uma decisão no interior. Você está compreendendo? Por quê, pastor? A palavra de Deus, ela é para o Espírito. É uma decisão no interior. E tem que se tomar essa decisão. Por quê, pastor? O tempo aqui é curto, gente. É rápido. É rápido. Esse período que estamos aqui, ele é muito rápido. É coisa séria. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elata e restituiu a Judá. Reconstruiu uma cidade chamada Elata e restituiu a Judá. Segue. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Segue. Ele fez o que era reto aos olhos do... Isso. O segredo é esse. É fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Mais uma vez eu digo, para mim estar fazendo o que é reto aos olhos do Senhor. O meu comportamento tem que estar de acordo com o que a palavra diz. Só que a intenção do meu coração tem que estar alinhada com a palavra também. Porque eu posso estar ter um comportamento correto, de acordo com o que a palavra diz, mas a intenção do meu coração é escusa, ela é suja, ela é contrária à palavra. E aí, pastor? O homem vê que está diante dos olhos, então eu estou sendo aprovado pelo homem, só que Deus vê o coração. Estou sendo reprovado por Deus.
Você está entendendo, sim ou não? Então eu repito, a intenção do meu coração tem que estar alinhada com a palavra. E o meu comportamento alinhado com a palavra. Aí eu vou ser aprovado aos olhos de Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. O pai dele foi um exemplo para ele. Que tipo de exemplo você é para o seu filho? Né? Hoje é dia dos pais. Que tipo de exemplo você é para o seu filho? Você é aquele cara que o filho olha e ele fala, eu quero ser que nem meu pai. Eu vejo o amor que meu pai trata minha mãe. Eu vejo a dedicação do meu pai pela nossa família. Eu quero ser que nem meu pai. Ou ele vai ser, ou o exemplo que você dá é de alguém que olha e fala, Deus me livre de ser que nem meu pai. Meu pai fica posando de bonzinho aí, mas não vale nada não. Não respeita a minha mãe, trai a minha mãe. Meu pai é desonesto, é mentiroso. Eu não quero ser que nem ele não. Falso crente. Vai lá na igreja e fica aleluia, aleluia, glória a Deus. Aí chega aqui em casa e fica batendo em todo mundo, brigando com todo mundo. Fala palavrão. Para ser que nem ele, eu não quero não. Não, você tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? O filho, ele intenta ser que nem o pai. Ele intenta ser que nem o pai. Ele intenta ser que nem o pai, no comportamento, na atitude. Então você tem que ter bom exemplo. Você tem que dar bom exemplo. Seu filho olhar e falar, puxa vida, quero ser homem de Deus que nem meu pai. Meu pai está sempre orando, está sempre jejuando, está sempre lendo a Bíblia. Eu já vi meu pai ser provocado e meu pai se dominou, se controlou, praticou a palavra. Eu quero ser que nem ele. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Uzias teve esse privilégio. Uzias teve esse privilégio. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. O pai era um exemplo para ele. Segue. Propôs-se, por mais que meu pai seja um exemplo para mim, por mais que o pastor seja um exemplo para mim, eu já desejei ser como meu pastor. Sério, pastor Antônio? Não, sério. Já desejei. Por quê? Porque o meu pastor, ele é um homem que ele não fala que ele é de Deus. Ele mostra através do comportamento dele. Então, eu olhei e falei, puxa, eu quero ser que nem ele. E eu comecei a fazer mais do que ele, comecei a orar mais do que ele, comecei a jejuar mais do que ele, comecei a ler a Bíblia mais do que ele, comecei a buscar entendimento mais do que ele. Teve até um dia que eu cheguei diante de Deus e reclamei com Deus. Reclamou, pastor? Reclamei. Protesto, sabe? Só faltou a plaquinha de protesto. Cheguei diante de Deus e protestei. Eu falei, Deus, eu não entendo, Senhor. Eu falei, Deus, eu jejuo mais do que ele. Eu oro mais do que ele. Eu leio a Bíblia mais do que ele. Só que o Senhor abençoa ele mais do que eu. Por quê? A resposta não foi boa para mim, não. Não foi, pastor? Não. Porque o Espírito Santo falou para mim assim, é porque ele é meu servo. Em outras palavras, ele é meu servo, você não. Aí, pastor, como pode alguém não ser servo, se ora mais, se jejua mais, se lê mais? Era a intenção do coração. Você está entendendo, sim ou não? É o que eu estou falando. A intenção do nosso coração, ela tem que estar alinhada com o nosso comportamento. Não adianta eu ter um comportamento correto e no meu coração a intenção não é boa. Qual a intenção que eu estou fazendo? Do pastor olhar e falar, nossa, essa mulher é de Deus, hein? Ou eu estou fazendo porque eu quero agradar a Deus? Porque eu quero satisfazer a vontade de Deus? Porque eu quero ajudar o necessitado realmente? Você está compreendendo? Então, fazer o que é correto aos olhos de Deus tem que ser feito. Tem que ser feito. Você não via Jesus condenando o comportamento dos doutores da lei. Você não via Jesus condenando o comportamento dos fariseus, ou seja, a atitude deles. Não. Você via Jesus condenando a intenção com que eles faziam. Era a intenção com que eles faziam que era condenável aos olhos de Deus. Porque eles faziam para aparecer aos homens. Você está compreendendo? Eles faziam para aparecer aos homens. Fazia para parecer bonzinho,
fazia para parecer dedicado, fazia para parecer santo, fazia para parecer correto, mas era do homem que ele esperava um aplauso, um reconhecimento. Então eles faziam o que era correto, mas a intenção com que faziam não era. Então o Senhor Deus falou para mim, é porque ele é meu servo. Demorou para mim entender aquela resposta. Demorou, pastor? Demorou. Demorou para mim entender que eu fazia porque eu queria uma promoção. E ele fazia porque queria agradar a Deus. Quando eu tive entendimento, eu parei de fazer o que era certo, por razão errada. E passei a fazer o que é certo, pela razão certa. Eu parei de me importar com o que o homem pensa, o que o homem acha, o que o homem imagina, o que o homem quer. E passei a me preocupar exclusivamente com o que Deus quer, com o que Deus pensa, com o que Deus acha. Você está compreendendo, sim ou não? Por quê, pastor? Porque nós temos que ser corretos aos olhos de Deus. Nós temos que ser aprovados aos olhos de Deus. E não vou ser aprovado, não vou ser correto aos olhos de Deus, por mais que o meu comportamento seja conforme a palavra. Se a intenção do meu coração não estiver alinhada com a palavra também. Você está compreendendo? E isso é uma coisa que você tem que corrigir. É uma coisa que nós quem temos que corrigir. Olha o que a Bíblia diz, propôs-se a buscar a Deus. Ele propôs. Ele quis fazer. Talvez o teu filho está aqui hoje porque você mandou ele vir. Porque se dependesse dele, ele não estaria. Mas só que ele vai precisar desse Deus amanhã. Então, por enquanto, mesmo que ele não goste da ideia, traga ele a si mesmo. Mostre para ele o caminho. Você está compreendendo? Amanhã ele vai precisar de Deus. E aí esse Deus, que hoje é teu Deus, que não é o Deus dele, porque ele vem à igreja porque o pai está mandando, porque a mãe está mandando, porque o marido está mandando, porque a mulher está mandando. Mulher mandando, pastor? Não tem? Não tem aquela que o marido faz tudo que ela manda? Não tem, não? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra aí. O marido inteligente, ele faz aquilo que a mulher dele manda, sem dúvida alguma. Então, o que acontece? Vai se tornar o Deus dele. Por quê, pastor? Porque ele vai precisar. Porque ele vai precisar. Então, mesmo bicudo pode trazer, e traz mesmo. Mesmo que ele cruze o braço e fique aí olhando para cima, traz mesmo. Traz mesmo. Ele vai precisar amanhã. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, eu tenho 3 filhos. Uma tem 35 hoje, o outro tem 31, a outra tem 28. E eu sempre dizia a eles, acertei, minha esposa dizia assim, sempre erra. Eu sempre dizia a eles, o Senhor Deus, ele sempre foi generoso comigo. Uma vez eu conversando com o Espírito Santo, ele falou para mim dessa maneira, essa vida foi eu quem te dei. E ele me deu uma vida que eu tenho que louvar e agradecer a Deus. Ele sempre foi muito generoso comigo. Então eu explicava para os meus filhos, essa vida boa que vocês têm, é por causa do Deus que eu sirvo. Eu explicava para eles. Eu falei para eles, quando vocês crescerem, ele tem que se tornar o Deus de vocês. Se vocês quiserem ter essa vida boa, que você continuar tendo essa vida boa, eles têm que se tornar o Deus de vocês, porque é Ele que me dá essa vida. Expliquei isso para eles. A maioria das vezes eles iam na igreja porque eu levava. Se dependesse deles, eles não iriam. Eu levava. Só que chegou o momento que eles começaram a ter a vida deles. Irmãos, neste mundo tereis, por mais que a vida seja boa, tem muitos desafios aí a serem batidos. Muitas dificuldades se apresentam diante de nós. E às vezes é um erro que você comete com o seu filho, viu? O quê, pastor? Proteger demais. Proteger demais. Aí a hora que ele tem que enfrentar, ele não sabe, porque toda vez foi você que lutou por ele. Não, você tem que deixar ele aprender. Você tem que deixar ele quebrar o dedão, ralar o dedão do pé, ralar o joelho. Mas ele vai chorar, pastor, mas vai passar. Vai passar. Você aprende a lutar, lutando. Você não aprende a lutar olhando. Você aprende a lutar lutando. Você está compreendendo, sim ou não? Você aprende a lutar lutando. Você não aprende a lutar olhando. E às vezes aí esse negócio, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, é bom. Mas você tem que ensinar ele a lutar.
Você tem que ensinar ele a brigar. Por quê? Porque você vai passar. Você vai passar. Você morre hoje, como é que faz? Morreu hoje, pastor? Para morrer, basta estar vivo. Você morre hoje, como é que faz? Tua família vai à falência? Vão passar necessidade? Vão passar fome? Por quê? Tua mulher vai ter que enfrentar a humilhação, limpando o banheiro da casa dos outros. Por quê? Porque você não ensinou a lutar. Você não ensinou a brigar. Você não ensinou a se defender. Você sempre fez tudo. É falta de amor. Que é isso, pastor? É falta de amor. É falta de amor. Nós temos que abrir o nosso entendimento. Está compreendendo, sim ou não? E o seu filho, uma hora, ele vai ter que entender que ele vai ter que propor no coração dele, ele buscar a Deus. Ele buscar a Deus. Eu conversei com uma pessoa esses dias, me procurou, de uma outra cidade. E uma dificuldade grande ela estava enfrentando, passando, não vou falar aqui do problema dela, mas uma dificuldade grande mesmo. Aí ela falou uma coisa para mim que eu posso falar para você. Ela falou, pastor, eu ia na igreja por amor à minha avó. Eu amava demais a minha avó. Então, por causa dela, eu ia na igreja. Mas eu só ia. Minha avó morreu, pastor, faz 2 anos. A minha vida virou de cabeça para baixo. Ela começou a contar os problemas que eu falei, já que eu não vou falar sobre isso. Aí o que acontece, pastor? Eu comecei a ir na igreja porque eu queria agora. Em outras palavras, o Deus da minha avó deixou de ser o Deus da minha avó, passou a ser o meu Deus, e eu comecei a buscá-lo. Aí eu peguei e falei para ela, mas só que você ainda não está salva. Ela, não, eu estou. Falei, não está. Eu falei, você é batizada no Espírito Santo? Ela falou, eu sou. Falei, não é não. Porque tem pessoas que elas nem sabem sobre o que elas estão falando. Eu falei, não é não. Aí dei uma palavra para ela, expliquei algo a ela e fiz uma oração. Ela manifestou com o demônio do outro lado. Irmão, tem muitas pessoas que ainda não propôs no coração buscar a Deus. Ele até vem à igreja, vem no domingo, vem na quarta, vem na sexta, mas só que ele não propôs buscar a Deus ainda. Ele ainda não vive de acordo com a palavra. Ele ainda não vive de maneira que Deus olha e vê alguém aprovado por Deus. E nós temos que ser essa pessoa. Você está compreendendo? Essa pessoa que busca a Deus de tal maneira e tem um comportamento de acordo com a palavra e a intenção do coração alinhada com a palavra, para Deus olhar para mim, para Deus olhar para você e nós sermos aprovados por Deus. Você está compreendendo ou não? É coisa séria, gente. Eu não estou falando isso para você ter uma resposta, uma solução aqui, porque você vai ter uma resposta, uma solução aqui. Mas eu estou falando isso para que você entenda que tem uma eternidade pela frente. É para lá que você tem que olhar. Você está compreendendo? Por quê, pastor? Porque aqui passa rápido. Passa rápido. Tem mulher que estava doida para ver o neném. Hoje, ela já está casando o neném dela. Passou assim, ela nem viu. Depressa. E vice-versa. Irmão, é rápido. Então você tem que começar a buscar ao Criador dos céus e da terra, mas propor no teu coração a buscar, ter o entendimento do que a palavra dele declara e começar a colocar em prática o que a palavra dele diz, com a intenção correta no seu coração. Aí você vai ver a glória dele na sua vida. Olha só. E propõe-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Olha que coisa séria aqui. Isso aqui Deus martelou no meu coração ontem, o dia todo. Essa palavra que eu vou te dar agora, Deus martelou no meu coração o dia todo. E eu levantei com essa palavra no coração. É para mim entregar para você, mas é para mim comer também. Para mim viver também. Olha só. E quantos dias buscou o Senhor? Deus o fez prosperar. Mas presta atenção nesse detalhe. Enquanto os dias buscou irmão, lá no Salmo 34, se eu não me engano, está escrito o seguinte: aqueles que buscam ao Senhor, esses de nada tem falta. Mas preste atenção,
é aquele que busca ao Senhor. Tem pessoas que, apesar de anos frequentando uma igreja, elas nunca buscaram o Senhor. Que é isso, pastor? Não. Elas buscam o que o Senhor tem para oferecer. Elas não buscam o Senhor. E às vezes a pessoa não observa que é um detalhe que faz toda a diferença. Você está compreendendo? Ó? Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor de nada tem falta. Aos que buscam ao Senhor. E repito, a pessoa está na igreja há anos. Se batizou nas águas, é dizimista, é ofertante, participa do ministério do evangelismo, participa do ministério do resgate, participa do mulher que vai, mulher que vem, que vence, homem que vai, homem que vem, homem que vem, participa de tudo. Patrocinadora, só que nunca buscou o Senhor. Busca o que o Senhor tem para oferecer. Busca o que o Senhor tem para dar. Em outras palavras, ela não busca o abençoador, ela busca a bênção. Ela busca a bênção. E é isso que tem que mudar. É por isso que a pessoa tem tido falta. Ela tem tido falta de respostas e soluções aqui. Só que o pior, a minha preocupação é essa. Qual, pastor? Ela pode ter falta de vida eterna. Esse é o problema. Ela pode ter falta de vida eterna. Por quê? Porque ela não busca o Senhor. Ela busca as bênçãos que o Senhor tem para oferecer. Ela não busca o abençoador, ela busca a bênção. E eu não tenho que buscar a bênção, gente. Eu tenho que buscar a Deus. A bênção é consequência da minha comunhão com Deus. A bênção é consequência do meu relacionamento com Deus. Eu vou conhecer a prosperidade, que é dom dele. Eu vou conhecer a saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Eu vou conhecer a saúde. Eu vou conhecer a paz. Eu sou a vossa paz. A minha paz vos dou, não como o mundo dá. Eu vou conhecer essa paz que vem de Cristo. Você está compreendendo? Sim ou não? Eu vou alcançar a felicidade familiar. Eu vou alcançar o prazer conjugal e vou ter um entendimento que como é bom amar, como é bom ser amado. É maravilhoso você ter alguém que você possa dividir os sentimentos, alguém que você possa levantar junto com ela, deitar junto com ela. É maravilhoso. É bênção de Deus. Não foi à toa que Salomão falou, não. Ele falou que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Em outras palavras, tudo é besteira. Tudo é besteira. Ele falou que tem 3 coisas que é importante, o resto é tudo besteira. Primeira delas, viver com a pessoa que você ama. Viver perto das pessoas que você ama. E a outra tem que tomar cuidado. Qual é a outra, pastor? Comer. O resto é besteira. Ele está falando de 3 prazeres. O resto é tudo bobo. 3 prazeres que realmente são importantes. É isso que ele está falando, de prazer. 3 prazeres que são realmente importantes. Viver com a mulher que você ama. No caso, você é mulher com o homem que você ama. Viver perto das pessoas que você ama. E comer. O resto é besteira. Falando de 3 prazeres. Então quer dizer que vale a pena, né, pastor? Aquele leite com Nescau, aquele pão, aquele chocolate. Pode, pastor? Pode. Mas até o que é bom. Demais, faz mal. Né? Agora eu quero só ficar grudado na minha mulher. Não é porque é prazer. Eu não vou trabalhar? Como é que faz? Vou morrer de inanição ali? Não. Por mais que seja maravilhoso tem a dosagem. Né? Tem a dosagem. Agora, não posso sair fazer nada porque eu tenho que ficar perto das pessoas que eu gosto. Não. Tudo com sobriedade. Amém, pessoal? Mas então tudo isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é tudo
consequência do que realmente importa, que é o que, pastor? Um relacionamento com Deus. Um relacionamento com o autor da vida, com Deus que criou todas as coisas. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Irmão, é ter uma vida correta aos olhos dele. E não é só fazer o que é correto, é fazer o que é correto com intenção correta. Fazer o que é certo pela razão certa. Você entende, não? Irmão, não pode acontecer comigo, irmãos. Não pode acontecer com você, em nome de Jesus, não pode. Chegar no grande dia, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu fiz maravilhas. E ele olhar para mim, olhar para você. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Não, irmão. Não. O apóstolo Paulo, numa certa conversa com o povo de Deus, ele fala sobre o povo conhecer a Deus. Aí ele vem e corrige. Ele fala, não. Ele agora conhece vocês. Ou seja, eles começaram a ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, ou seja, o comportamento estava alinhado com a palavra, a intenção do coração estava alinhada com a palavra, e Deus então passou a conhecê-los como povo de Deus, a conhecê-los como filhos de Deus, a conhecê-los como participantes da promessa que se realiza por meio da pessoa de Jesus. Você está compreendendo, sim ou não? Você não pode ser um estranho aos olhos de Deus, não. Você tem que ser alguém que Deus conhece. E a única maneira de Deus me conhecer é eu começar a buscar Ele por Ele. Fazer o que é certo pela razão certa. Eu tenho que alinhar os meus sentimentos com o meu comportamento, segundo a palavra. Ou seja, eu vou buscar. Mas vou buscar não é por causa da prosperidade. Eu vou buscar não é por causa da cura. Eu vou buscar não é por causa da solução na família. Eu vou buscar por causa dele. Tudo isso vai me alcançar. Mas é só consequência do meu relacionamento com ele. Você está compreendendo? Sim ou não? Os filhos de leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor. Não é o que ele tem para te dar. É ele. É buscar o abençoador. Aí você vai ver a bênção te alcançando. Consequência. Essa moça que conversou comigo, ela tem tudo agora. Porque aquele demônio que estava com ela, eu mandei ele embora. E proibi ele de voltar à vida dela. Se ela se propôs no coração, buscar Deus, ela tem tudo agora para alcançar a promessa, que é a salvação eterna por meio de Jesus. Você está entendendo? Que é o que vale, gente. Que é o que vale. Muitas das coisas que nós alcançamos, de Deus pedimos, oramos, buscamos, hoje nem nos interessa mais. Por quê, pastor? Porque o ser humano ele é assim. O que interessa para ele hoje, amanhã, não interessa mais. Tem pessoas no nosso meio que brigou com o pai, brigou com mãe, brigou com o mundo inteiro, por causa de um cara mal acabado que nasceu cansado, tão feio que é. E hoje não quer saber dele mais. Hoje já não interessa mais. Por quê? Porque o homem é assim. O que ele quer hoje, amanhã ele não quer mais. Basta a coisa não ser do jeito que ele acha que tem que ser. Basta pintar uma dificuldade qualquer, pronto, ele não quer mais. E temos que mudar. Você entende, não? Que Deus fale mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.